Bom dia, queridos irmãos. Estamos já iniciando esse momento. Que bom estarmos juntos, todos nós, nessa mais uma transmissão, mais um dia que podemos estudar juntos a Palavra de Deus. Deixa eu apenas organizar o meu vídeo aqui também, para acompanhar a participação dos irmãos. Queridos, nós vamos iniciar nosso estudo dessa manhã. E antes de nós passarmos para o estudo propriamente dito, eu quero dar boas-vindas a todos os irmãos, cada um que está chegando e participando conosco aí, da Igreja de Rolândia, amigos, irmãos de outros locais, família, todos que podem nos acompanhar. É sempre uma alegria muito grande estarmos juntos, reunidos, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero orar neste momento e logo depois vamos iniciar nosso estudo então. Senhor Deus, nós queremos te louvar, queremos te bendizer por mais um dia de vida que tu nos concedes, por mais um momento em que podemos nos reunir para estudarmos a tua palavra, em que podemos transmitir a tua mensagem, reflexões sobre a vida da tua igreja, sobre a tua obra em nosso meio. E eu louvo a ti pela vida dos irmãos que podem participar conosco neste momento e aqueles também que posteriormente ainda irão acompanhar esse estudo. Que o Senhor venha trazer edificação, que o Senhor venha trazer compreensão, aceitação da tua palavra em nosso coração e também que o Senhor venha nos abençoar em todos os sentidos. Abençoe as famílias, abençoe a saúde de cada um de nós, abençoe a nossa vida, Pai, neste tempo que vivemos. Põe a tua mão, visita cada família, cada pessoa, os enfermos, os que passam por lutas. Nós entregamos a ti, Pai, nossas situações, nossas dores, nossas inquietações e também louvamos a ti, ó Deus, pelo teu amor, teu cuidado, tua bênção que é constante em nossas vidas. Entregamos a ti este tempo agora, este momento, pedimos a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos então estudar sobre a Igreja de Cristo. É um tema teológico, mas um tema muito prático também, tem a ver com a nossa vida, com a nossa realidade como pessoas neste mundo. Somos a Igreja de Cristo. Eu quero ler o texto que está lá em Mateus 16, 18, apenas o versículo, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Interessante essa palavra de Jesus, porque ele afirma que o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja será edificada sobre aquela pedra, esta pedra. Alguns entendem que é uma referência a Pedro, mas olhando para o contexto nós vemos que a pedra a qual Jesus se refere é a confissão de Pedro, ou a convicção da igreja sobre quem é Jesus. É o próprio Jesus, a sua obra salvadora, a palavra de Deus, que vai dar a sustentação para a igreja existir e permanecer neste mundo. Então, dessa maneira, quando a igreja, essa igreja que é de Cristo, que está estabelecida sobre a rocha, sobre a pedra, que é o próprio Jesus, que é o próprio Senhor da igreja, com isso a igreja estará preservada. Então nós vamos estudar um pouco sobre a igreja, sobre a configuração da igreja no tempo de hoje, sobre a visão de Deus sobre a igreja. Vamos ver aquilo que a palavra nos ensina. E também, é claro, quando estudamos sobre o ser igreja, nós temos um alvo, que é motivar, fortalecer as pessoas a estarem unidas, participando de maneira ativa desse corpo que é a igreja. Então espero que com isso nós possamos ver
pessoas mais firmes, mais pessoas se chegando, porque Deus tem um chamado para tantas pessoas, Deus tem feito a sua obra neste mundo, e quanto mais pessoas se achegam à igreja, quanto mais vidas são alcançadas, mais a obra de Deus é realizada e mais vemos se cumprir o plano de Deus neste mundo, e um dia sabemos que estaremos reunidos como igreja completa, igreja universal de Jesus na eternidade. Então, queridos, eu vou nesse estudo basear minhas palavras aqui em alguns teólogos na Confissão de Fé de Westminster, Reverendo Augusto Nicodemos, Chad Dixon, são estudiosos que nos trazem orientações. Há muitas pessoas, há muitos nomes que podemos citar nesse assunto, mas nós vamos limitar a esses nomes. Também George Ladd, outro estudioso do Novo Testamento, que também nos traz informações importantes sobre a vida da igreja. Então, começando, Nicodemos, Dr. Augusto Nicodemos, diz que podemos definir a igreja como sendo a comunhão de todos os que foram chamados por Deus mediante a sua palavra e que recebem a Cristo como Salvador e Senhor, que conhecem e adoram a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em verdade, e que participam pela fé dos benefícios gratuitos oferecidos por Cristo. Então nós vemos aqui que a igreja é formada de pessoas salvas, pessoas que amam a Deus, pessoas que foram alcançadas por Jesus pela sua obra. A igreja existe em Cristo e através de Cristo, e por isso ela é uma realidade distintiva do Novo Testamento. O nome igreja aparece claramente aqui, como lemos Jesus dizendo sobre a igreja, e a partir dali a igreja toma corpo na história da humanidade como uma entidade presente onde quer que há povo de Deus. Muito interessante essa realidade que Deus faz através da criação da igreja, através da edificação deste povo que vai ser um instrumento também nas mãos de Deus para fazer a obra dele neste mundo. George Ladd diz que Jesus considerou os seus discípulos como um núcleo de Israel que aceitou sua proclamação do reino de Deus e que por esta razão formou o verdadeiro povo de Deus, o Israel espiritual. Ele mostrou seu propósito de trazer a sua eclesia, a igreja, à existência, a qual reconheceria o seu caráter messiânico e seria o povo do reino e, ao mesmo tempo, a sua agência e porta-voz no mundo. Muito interessante ver essa identificação da igreja com o Israel de Deus. Desculpe, queridos. Apareceu aqui no meu computador que tinha parado o vídeo, mas está continuando, desculpe aí. Então, voltando a esse pensamento, a essa palavra que eu estava dizendo, há uma ligação entre nós como a igreja que Jesus formou, que ele começou, que ele deu existência ali no Evangelho, com o povo de Israel, o povo que Deus formou lá no passado. E também vemos que a igreja assume esse papel de ser uma agência do reino de Deus. Nós somos o povo que crê, que vive segundo a orientação de Jesus, segundo os princípios do reino de Deus, e nós vamos ser aquele povo que vai proclamar, que vai afirmar a realidade da obra de Deus na vida do mundo. Então Jesus, nós podemos dizer que, apesar dele ter falado da sua igreja, de maneira formal, ele não fundou a sua igreja. Ele não fundou uma igreja, ou ele não separou a sua igreja do povo de Israel enquanto ele estava aqui. Isso aconteceu na continuidade, após a sua ressurreição, foi quando realmente houve uma ruptura entre o antigo Israel, ou aquele povo de Israel daquele tempo, os judeus, os fariseus, com os seguidores de Jesus. Mas inicialmente todos os seguidores de Cristo, aqueles que estavam ali, os 12 discípulos,
aquelas famílias que foram chegando, eram todos oriundos da nação de Israel, do povo judeu, do povo de Israel. Então é interessante ver isso, mas a partir do Pentecostes, realmente, ali nós vemos com aquela conversão de 3.000 pessoas, juntamente com os demais que havia anteriormente, a igreja então é oficialmente fundada ali no Pentecostes, e dali para frente ela vai continuar como uma entidade, não mais como uma nação, porque Israel era um povo, toda uma nação, chamado povo de Deus. Agora nós vemos que a igreja está presente no meio das nações. Ela é uma agência, uma entidade, vamos dizer assim, que faz parte de vários povos. Ela não é mais um povo somente. Então nós somos um povo presente, vivendo no meio dos povos da terra. Mas a igreja cristã, ela é continuidade, né, como eu já disse, daquilo que já existia, do Israel, havendo então uma sequência. Augusto Nicodemos fala um pouquinho mais sobre essa questão da ligação da igreja com Israel, dizendo o seguinte: no período antes de Cristo, ela estava, em geral, resumida à nação de Israel e funcionava com rituais, símbolos e ordenanças determinadas por Deus, como figuras e tipos de Cristo. Com a vinda de Cristo, essas cerimônias foram abolidas e agora adoramos a Deus de forma mais simples, porém é a mesma igreja no Velho e no Novo Testamentos. Antes de Cristo, os crentes do Antigo Testamento se salvaram pela fé no Messias, que haveria de vir. Depois de Cristo, nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. É apenas uma diferença que a gente vê, né, de cumprimento da palavra de Deus, mas de fato há um só povo de Deus. No céu não vai haver a nação de Israel de um lado e a igreja de Cristo do outro lado. Mas haverá o povo de Deus, a igreja invisível ou a igreja total, completa de Cristo, presente ali, desde os primeiros pais até as últimas pessoas. Um povo somente. Essa é a obra de Deus. É por isso, irmãos, também que nós, como igreja, afirmamos a continuidade da Bíblia, dos dois testamentos, Antigo e Novo Testamento. Nós não podemos afirmar que somente o Novo Testamento serve para a igreja como instrumento de ensino, de orientação, mas toda a Bíblia, todo o livro inspirado por Deus, desde Gênesis até Apocalipse, é o livro que Deus deixou para nós. Então, nós vemos essa ligação, essa continuidade na vida da igreja através da leitura completa da Bíblia, a Bíblia como um todo. E também, claro, vemos a ruptura, como eu disse, há coisas que não existem mais no meio da igreja. Hoje, nós não vamos ter que fazer os rituais que Israel fazia naquele tempo. Por quê? Porque Jesus já veio, o Messias já veio. A obra já está completa e nós já podemos, então, ver a obra de Deus pronta e adorá-lo e servi-lo sem tanta figura, sem tantos simbolismos que vamos ter que praticar numa expectativa vindoura. Não, já temos a obra completa. É por isso que nós vemos que com Jesus, a partir de Cristo, a vida cristã, a adoração, o serviço, se tornou muito mais simples. É algo direto. Nós temos acesso direto ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós podemos orar e ao entrarmos na intimidade com Deus, como diz a palavra, já estamos no Santo dos Santos. Estamos em comunhão com Deus Todo-Poderoso. E também o próprio Deus orientou como adorá-lo, em cânticos, em hinos, ouvindo a palavra, orando, adorando mesmo. Então não há necessidade de nós criarmos coisas, modelos, rituais, e muitas coisas até que muitas pessoas acabam colocando, criando, trazendo para o meio do culto, que acaba se tornando coisas místicas. Então isso não é necessário. Nós já temos algo completo. Temos Jesus.
É por isso que a Igreja de Cristo, a cada dia mais nós vamos vendo isso. Quem é suficiente para nós? Jesus. É a pregação. É por isso que temos a palavra que anuncia Jesus. Temos Jesus que está ao lado do Pai e nos abençoa. Temos o Espírito Santo presente conosco aqui, nos ensinando. E temos o dia a dia, nossa vida uns com os outros. Não precisamos criar fórmulas, criar mecanismos que vão dizer, isso aqui vai nos levar para mais perto de Deus. Porque Deus já deixou todos os meios necessários para vivermos na intimidade com Ele. Então, o que nós precisamos ter? Precisamos ter, primeiro, para ser igreja, o vínculo com Jesus, a conversão, a obra salvadora de Cristo, o novo nascimento. Uma vez que alguém é nascido de novo, ele faz parte da Igreja de Cristo. E a partir dali ele é capacitado, ele é chamado para fazer parte deste povo, deste corpo, servir a Deus, adorar ao Senhor e também ser, como nós já dissemos, a igreja é uma agência do reino de Deus. Então nós vamos, com a nossa vida, com a nossa maneira de viver, nós vamos demonstrar ao mundo como Jesus quer que as pessoas vivam, como Jesus quer que o mundo seja. E nós vamos então dar o testemunho através da nossa vida e também da palavra que nós pregamos para que as pessoas conheçam também a Jesus. Então dessa maneira vemos que é uma obra contínua na qual Jesus, o nosso Deus, vai a cada dia mais trazendo pessoas para essa igreja verdadeira e vai formando um povo santo neste mundo. E assim até a vinda de Jesus. Queridos, a Bíblia se refere à igreja em uma dupla esfera. Igreja local, militante, sofredora, como fala em Mateus 18:17, que fala que ali mostra a realidade da igreja neste mundo, quando ela tem as suas situações com os irmãos, com as pessoas, o dia a dia. E também temos a igreja triunfante, a igreja universal, a igreja gloriosa, a igreja invisível. São nomes para essa igreja completa, a igreja que abarca todos os que fazem parte do povo de Deus. É aquela igreja que Jesus disse lá em Mateus 16:18, essa igreja vitoriosa, a igreja diante da qual as portas do inferno não poderão prevalecer. A igreja militante é composta dos crentes vivos neste mundo, que ainda estão lutando contra a carne, o pecado, o mundo e Satanás. E a igreja triunfante, composta daqueles fiéis que, tendo vencido a luta, já partiram deste mundo e hoje desfrutam do triunfo da presença de Deus. Essas duas partes da igreja de Deus se unirão na vinda do Senhor Jesus Cristo, quando houver a ressurreição dos mortos e nosso encontro com o Senhor, para com Ele ficarmos para sempre, e com nossos irmãos de todas as épocas e de todas as partes do mundo. Então, na verdade, assim, nós sabemos, há uma igreja, mas nós vemos, assim, dois momentos. Essa igreja presente na terra nós chamamos de igreja militante, igreja local, as igrejas, as várias denominações. Então, é a igreja chamada igreja visível, a igreja que está presente no mundo. Essa igreja visível, ela é composta dos verdadeiros crentes, mas também na igreja local, no corpo da igreja, ou na instituição igreja no mundo, há a presença de pessoas que não são ainda de Jesus, que estão no processo, ou algumas que mesmo nem vão se converter, nem vão fazer parte do povo de Deus, mas estão ali. Por um tempo elas estão contadas como parte da igreja de Cristo. Mas a igreja invisível, a igreja triunfante, é a igreja verdadeira, a igreja definitiva. Essa igreja é aquela igreja que estará diante de Jesus no dia final e vai reinar com Cristo eternamente. Essa igreja não tem, vamos dizer assim, imperfeições, ela não tem necessidade de mudança, de acréscimos, porque ela é a igreja já no estado final, a igreja gloriosa.
Então, um dia estaremos nessa igreja gloriosa. Como eu disse, aqueles que já partiram com Cristo, aqueles que já viveram, cumpriram a sua história neste mundo, que combateram o bom combate, que completaram a sua carreira e guardaram a fé, essas pessoas estão já vivendo nessa dimensão da igreja vitoriosa, a igreja invisível. Mas nós que estamos aqui agora, aqueles que virão depois, nós temos o privilégio e o papel de servir a Deus neste mundo, de lutar. Assim como lutaram os do passado, aqueles que já partiram com Cristo e que lutaram para que a igreja permanecesse. Na verdade, Deus está trabalhando através de cada um de nós. Deus chamou os cristãos do passado, Ele nos chama hoje, como a igreja de hoje neste mundo, e Ele chamará uma igreja no futuro. Uma igreja que vai continuar até que se complete o número total dos salvos, daqueles que Deus tem preparado, e aí, então, haverá a igreja verdadeira, final, onde todos estarão reunidos ali para viver e reinar eternamente com Jesus. E é isso que nós vemos nessa palavra. Então, enquanto igreja presente no mundo hoje, nós estamos envolvidos na caminhada, na batalha, na luta, e nós somos chamados a participar de maneira fiel dessa caminhada como igreja. Também vemos a Confissão de Fé de Westminster dizendo que a Igreja Católica ou Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob o cabeça, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Um texto interessante sobre isso lá em Efésios 1, 10 e também no 22, 23, Paulo fala sobre essa realidade da igreja. Vou ler rapidamente com os irmãos aqui. Efésios 1, 10. Fala, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. No versículo 22, Efésios 1, 22 e 23, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja é o corpo de Cristo, e essa igreja recebe a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja recebe a obra de Cristo, as bênçãos de Cristo, o poder de Cristo. E um dia estaremos recebendo a totalidade da sua bênção na eternidade. Também vemos que as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Então nós percebemos, como eu já disse antes, que a igreja neste mundo, por mais que a igreja seja consagrada, haja ali uma busca constante de santificação, de consagração, de uma intimidade com Deus, ainda haverá o risco de ter alguém que não ama a Deus, que não serve a Deus. Está ali, mas que não é ainda um servo de Deus. Então, essa é a mistura que há na igreja enquanto ela está neste mundo. Pensando nisso, Charles Dickson diz o seguinte, com relação a essas palavras que eu li por último, que a Assembleia de Westminster, nesse momento, tem em vista quem é essa igreja, quem que são esses que fazem, que misturam, que contaminam a igreja. Exemplos históricos disso. Podemos ver a Babilônia, caída do livro de Apocalipse, Apocalipse 18, 2, que muitas vezes a Babilônia está presente dentro da igreja. A igreja muitas vezes sofre com a presença de infiltrações do mal no meio do seu corpo. Vemos o antigo Israel, lamentado na carta aos Romanos,
Romanos 11, 18 a 22, quando fala que o povo de Israel realmente houve tantas pessoas infiéis, impuras, que não amaram a Deus, que pecaram contra Deus, e algumas vezes até toda a nação é colocada num grupo, como um grupo de pessoas que foram desobedientes ao Senhor. Também aqui podemos pensar naquele grupo de pessoas, talvez uma igreja rival atormentando a igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse 3:9. Então, essas situações acontecem ao longo da história. Houve no tempo da Bíblia, houve no passado e há no presente. Quantas e quantas vezes dentro da igreja há movimentos que são contra a palavra, que são contra a doutrina. Vez por outra, grupos se rebelam e saem da igreja numa atitude contrária à palavra de Deus, e muitos formam grupos que vão viver de uma maneira diferente daquilo que a Bíblia coloca. Então, esses grupos se infiltram na igreja, fazem parte da igreja por um tempo, mas não são, de fato, a verdadeira igreja. Mas, diante de tudo isso, podemos ver que não importa a situação que a igreja viva, não importa o momento da história, sempre haverá uma igreja na terra para adorar a Deus. Sempre Deus terá um remanescente fiel. Deus teve esse remanescente fiel lá no tempo de Israel. Um exemplo disso era no tempo de Elias, quando Elias pensava que estava praticamente sozinho, adorando a Deus, que toda a nação estava corrompida, o povo de Israel. Aí Deus fala para ele, não, há 7.000 dentre o povo de Israel que não se dobraram a Baal, que não se curvaram. E aí a palavra de Deus mantém usa essa expressão remanescente fiel, tanto no meio de Israel, como também no meio da igreja. Algumas vezes a igreja vai parecer, como fala em Apocalipse, capítulo, quando fala das 2 testemunhas que foram mortas, ali parece que a igreja foi destruída. Parece que foi o fim. A igreja muitas vezes vai estar totalmente enfraquecida. Mas ela, quando menos se espera, ela ressurge. Porque Jesus está com a igreja. Ele a protege. Ele a guarda. E assim, nós vemos que Deus mantém sempre alguém. No mundo sempre haverá a verdadeira igreja. Ela sendo grande ou pequena, mas vai haver o povo que serve a Deus. O texto que fala das 2 testemunhas mártires, Apocalipse 11, de 3 até o 14, os irmãos depois podem ver como que, em alguns momentos, a igreja de Cristo parece que foi destruída. Parece que ela chegou ao final, não tem mais ninguém, ela está morta praticamente. Mas Jesus vem e renova a sua igreja, e traz vida para o seu povo. E essa igreja, aqueles perseguidos, aqueles que estão enfermos, que estão doentes, que estão sofrendo tantas dificuldades, eles permanecem adorando a Deus, eles permanecem servindo ao Senhor, e Deus vai honrá-los, Deus vai guardá-los, Deus vai usá-los para fazerem a obra do Senhor. Hoje no mundo mesmo, nós podemos dizer que há uma igreja perseguida, uma igreja que está escondida no subterrâneo, em vários lugares do mundo. Mas lá está a igreja de Cristo, pregando a palavra, crendo no Senhor, aprendendo de Deus. Quando eles podem, eles falam para os seus vizinhos, mesmo correndo o risco de serem mortos, eles estão pregando a palavra, e o testemunho deles faz diferença, de modo que muitos se convertem, e a igreja vai sendo mantida, mesmo em tempo de tamanha dificuldade. E também nós vemos a igreja, como aqui no Ocidente, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na África, muitos locais onde a igreja está viva, atuante, ainda com uma certa liberdade, podendo servir a Deus. Então isso mostra que a igreja está presente, mas não é aquilo que é exterior, a segurança exterior ou a grandeza da igreja de maneira visível que vai demonstrar se a igreja está muito forte ou muito fraca neste mundo.
Mas o que determina a força ou a fraqueza da igreja é a sua fidelidade a Cristo, ou a não fidelidade. A igreja que é fiel, o cristão que se mantém firme na palavra, firme em Cristo, pronto a servir, pronto a se entregar, esse é o verdadeiro cristão. E a igreja, quanto mais ela tem essas pessoas no seu meio, quanto mais nós, como povo de Deus, somos fiéis a Cristo, nos mantendo firmes na sua palavra, mais Deus vai fazer a sua obra, porque Ele é quem trabalha através de nós. Então não é a nossa força humana, não são os bens materiais da igreja, não são os templos majestosos que vão determinar se a igreja está forte no mundo, mas é a fidelidade de Deus para com a igreja, a nossa fidelidade para com o nosso Deus. Então, Deus sempre vai guardar a sua igreja. E Cristo falou, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele prometeu guardar a sua igreja. Então, queridos, nós somos chamados a sermos fiéis. Não importa, a despeito de qualquer situação à nossa volta, talvez vamos verificar no nosso meio que há pessoas que não cumprem, que são infiéis, que abandonam a obra de Deus, que apostatam da fé. Mas isso não vai servir para nos enfraquecer. Mas nós somos chamados a nos fortalecer no Senhor, na palavra, pedindo que Ele nos ajude a não cairmos, a não abandonarmos a fidelidade ao Senhor. E fazendo isso, nós temos a garantia que o Senhor vai conosco. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que trabalha no meio da igreja para fazer a sua obra do que aquele que é contra a igreja. Então, irmãos, vemos também uma coisa importante, que a igreja, neste mundo, não tem um cabeça humano. A igreja não é de homens, a igreja é de Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. Ele é aquele que nos orienta. É por isso que há na igreja de Cristo também uma coisa chamada sacerdócio universal de todos os crentes. Isso quer dizer que hoje, na igreja, desde o tempo de Jesus para cá, nós somos chamados de sacerdócio santo. Sacerdócio de Cristo. Quer dizer que todo cristão, ele tem acesso a Deus. Todo cristão tem acesso à palavra de Deus. Então todos nós somos instrumentos de intercessão. Podemos interceder, orar, clamar em favor das pessoas. De modo que não há mais um sacerdote humano que tem que interceder em nosso favor, que tem que tomar os nossos pedidos e levar diante de Deus, mas toda a igreja, todo o povo de Deus é chamado para fazer isso. Nesse sentido, então, ainda que não haja líderes, pastores, o cristão que tem a palavra, ele é capacitado por Deus a pregar. Mas é claro, Deus deixou líderes, pastores, apóstolos, profetas, todos para o propósito de edificação da igreja. Mas o que eu estou querendo dizer é que não há um cabeça, o pastor não é o dono da igreja. O bispo, o líder da igreja, ele não é o dono, não há um dono, um cabeça humano da igreja. Mas Cristo é o cabeça. E nós precisamos ter essa noção. Infelizmente há muitos pastores, há muitas pessoas que pensam assim, porque eu tenho a formação, eu fundei uma igreja, então essa é a minha igreja, eu sou o líder, eu que vou dar as ordens. Irmãos, isso muitas vezes é um perigo, porque quando o homem acha que pode dar as ordens, pode estabelecer como deve ser a igreja, ali está um perigo. Nós temos que sempre basear nossa fé, nossa vida na igreja, na palavra. Temos que sempre pedir para viver como a palavra nos orienta. E é por isso que, como nosso sistema, a nossa igreja presbiteriana do Brasil, a igreja presbiteriana, há uma coisa interessante que nós podemos ver, que nós achamos que é muito boa, é o fator de não haver um líder somente, mas líderes. Há um compartilhamento de liderança. Então, pastor e presbíteros, diáconos,
que lideram a igreja. Então, o sistema presbiteriano ele trabalha com esse colegiado de liderança, de modo que no conselho da igreja o pastor é o presidente, mas os membros, os presbíteros, são todos com a mesma autoridade do pastor. Então as decisões que são tomadas pelo conselho da igreja não é o pastor que tomou decisão sozinho, ou um presbítero que tomou decisão sozinho, mas aquele colegiado, aquele grupo de líderes que buscam a Deus, a orientação da palavra de Deus, eles vão tomar decisões, eles vão buscar tomar decisões segundo a palavra de Deus. Então isso nos ajuda, né, no fato de nós não sermos levados ao erro por tomar decisões unilaterais, uma pessoa sozinha resolvendo tudo sobre a igreja. É por isso que sabemos, a palavra fala, o cabeça é Jesus. Ele deixou a sua palavra e nós, como membros da igreja, corpo de Cristo, vamos observar a palavra de Deus e vamos seguir o que a palavra nos orienta. Dessa maneira, quando a igreja segue a palavra, quando a liderança da igreja segue a palavra de Deus, quando a liderança observa a palavra e estabelece a sua rotina, a sua doutrina em cima da palavra, então nós vemos aí a bênção de estarmos vivendo da maneira correta. Ser igreja autêntica, ser igreja de Cristo, é viver segundo os ensinamentos de Jesus. É observar o que a palavra nos orienta. E dessa maneira nós vamos vivendo no mundo, seguindo a Cristo, cumprindo a sua vontade, até que Ele volte. Irmãos, estamos quase já completando nosso estudo de hoje, mas eu tenho algumas coisas ainda para falar. Um pouco sobre os atributos da igreja. O primeiro concílio de Constantinopla, em 381, ele definiu os 4 atributos da igreja, afirmando que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Atributos são aquelas qualidades da igreja, qualidades que fazem parte do ser da igreja. E quais são eles? Então, isso, a unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade. Então, a igreja é una por quê? Ela vive em unidade, mesmo na diversidade. Efésios 4, 3 a 6 fala dessa unidade no meio da diversidade. Somos chamados a promover esta unidade, apesar do grande número de denominações e congregações locais. Temos que lembrar, nós somos a igreja de Cristo. As igrejas que proclamam a Cristo como Senhor e Salvador, como único Senhor, são a igreja de Cristo. E nós devemos reconhecer isso. Devemos reconhecer que não estamos sozinhos. Nós não somos os donos da verdade. Mas há um povo de Deus neste mundo. A segunda coisa, a igreja é santa. Por quê? Porque ela é chamada para ser separada do mundo, das coisas carnais, né, e deve ser consagrada a Deus. Então a igreja, ela deve viver neste mundo segundo os padrões de Deus. Ela é santa, ela é separada do mundo. É por isso que na relação com o mundo, nós amamos o mundo por um lado, amamos as pessoas do mundo, amamos a criação de Deus, cuidamos da criação, mas não amamos o sistema que o mundo tenta impor, o sistema contrário à palavra de Deus. Então tudo aquilo que é contra a Escritura, tudo aquilo que é contra os preceitos de Deus, não devem ser aceitos pela verdadeira igreja. A igreja deve manter a santidade na sua vida. A igreja também é católica. Católica quer dizer, ela é universal em sua abrangência. Ela possui pessoas de todos os tipos, línguas e raças. E ela está pronta, aberta para receber as pessoas do mundo. Não podemos fazer acepção de pessoas. A igreja é uma igreja que vai ser de todos os povos. Ela vai atingir os povos todos, as nações, as tribos, as línguas. E com a graça de Deus estaremos na eternidade com pessoas de todos os povos. Todos os representantes de cada nação estarão ali para adorar o Senhor. E a igreja é apostólica. Quer dizer, ela vive, ela segue o caminho dos apóstolos, o seu ensino.
Também a igreja é enviada ao mundo, como os apóstolos foram enviados a pregar, a proclamar. A igreja é missionária. A apostolicidade da igreja quer dizer que ela segue a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, o ensino do Novo Testamento, mas também ela obedece a Cristo. Ela é enviada ao mundo para proclamar a salvação. Além dos atributos da igreja, temos que lembrar das marcas da igreja. Então lembramos que lá no século IV foram definidos os atributos da igreja, pelo Concílio de Constantinopla. Mas a Reforma Protestante definiu algumas marcas da igreja. Então, a pregação do Evangelho, a administração correta dos sacramentos e a administração correta da disciplina da igreja. A igreja precisa proclamar a palavra, a verdade. A igreja precisa administrar os sacramentos que Cristo instituiu. Ele instituiu somente o batismo e a Santa Ceia. Então nós continuamos seguindo aquilo que Jesus colocou para nós. E a igreja também, ela vai administrar de maneira correta a disciplina dos seus membros. Tanto pela palavra pregada, pela orientação, pela exortação da palavra, como também no dia a dia, no tratamento das pessoas. E havendo erros que são passíveis de correção, de disciplina, eles deverão ser tratados pela igreja. Isso dá a constituição de uma igreja verdadeira neste mundo. Então, irmãos amados, olhando para a palavra também, nós podemos ver que a igreja tem uma missão nessa terra, no mundo. A igreja ela é enviada ao mundo para pregar a palavra, para proclamar o nome de Jesus, para alcançar as pessoas que Deus tem preparado. Deus tem um plano para o mundo, Ele conhece as pessoas, Ele na sua sabedoria, na sua soberania, Ele enviou a igreja para levar a salvação e para trazer aqueles a quem Deus tem preparado para que venham. Então, a igreja ela tem uma missão, ela tem esse papel neste mundo de ser fiel, tanto na sua vida, como eu disse, seu testemunho, as doutrinas, mas também em lembrar. Ela não é uma comunidade para dentro de si mesma somente. A igreja é uma comunidade para o mundo. Ela é enviada ao mundo a pregar. Então, o caráter missionário da igreja é algo que nós nunca podemos esquecer. Você é um missionário. Você é enviado ao mundo para pregar, para falar de Jesus. Você vai pregar tanto com seu testemunho, mas também falando, confrontando as pessoas, mostrando para as pessoas a vontade de Deus, o amor de Deus. Então, quando a igreja prega, proclama o Evangelho, as pessoas vão chegar até nós. E o nosso papel como igreja é acolher as pessoas, é trazer as pessoas para o corpo. E assim, através do batismo, através da orientação inicial, as pessoas são incorporadas à igreja e dessa maneira elas fazem parte da igreja de Cristo. E qual que é o propósito de tudo isso? Cada vez mais e mais pessoas estarão alcançando, recebendo a salvação de Cristo, e elas se tornarão instrumentos de Deus para a continuidade da obra do Senhor até que Ele venha. É preciso que haja, então, uma pregação constante, uma proclamação constante. Somos enviados ao mundo a pregar o amor de Jesus. E nós não podemos esquecer, não podemos abrir mão do nosso papel de proclamação da palavra do Senhor. Então, a confissão de fé diz que a esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida, até o fim do mundo. Pela sua própria presença, pelo seu Espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Efésios 4, 11 a 13, Isaías 59, 21, Mateus 28, 19 a 20 mostram isso, mostram que realmente é isso. A igreja tem o poder de Deus, recebeu a capacitação de Deus, a palavra de Deus, os dons espirituais,
as pessoas que vêm, e tudo isso é para quê? Para que a igreja continue alcançando as pessoas neste mundo. Continue fazendo a obra de salvação, a obra missionária, a pregação do Evangelho, até a vinda do Senhor Jesus. Completando, irmãos, esse estudo, eu quero dizer que o Novo Testamento toma por certo que todos os cristãos participarão da vida de uma congregação local, prestando culto no corpo, aceitando o seu alimento e disciplina, e participando do seu ministério e testemunho. Os cristãos que se recusam a unir-se com outros crentes desobedecem à lei de Deus e se empobrecem espiritualmente, de acordo com a Bíblia de Genebra. Então, eu quero dizer para você hoje, para todos que estamos ouvindo a palavra, primeiro, você que é membro da igreja, você que faz parte da igreja visível, que está ligado a uma denominação, aqui em Rolândia, na nossa igreja, em outras igrejas aqui ou em outros locais, você tem sido uma pessoa abençoada. Você talvez luta, tenha os seus desafios, suas dificuldades, mas saiba que Deus está te abençoando, está te capacitando. Então permaneça, dedique-se, se disponha a fazer parte da sua igreja e a servir da melhor maneira. E Deus tem algo para fazer através de você. E Deus já tem feito com certeza, e Ele vai continuar fazendo. Agora também eu digo para você, meu querido irmão, que está nos ouvindo essa manhã, você que vai ouvir-nos um dia, em outro momento, neste momento agora, vamos dizer assim, que você que está fora, alguém que não está participando de uma igreja, você que nunca participou de uma igreja, você que nunca frequentou a igreja, se você é de Cristo, se você ouviu a palavra de Jesus, se você está sendo tocado, se você se entrega, se converte, se você tem parte com Jesus, se você foi salvo pela palavra, pela obra de salvação de Cristo, então você é chamado a fazer parte da igreja. Então procure uma igreja. Para quem está em Rolândia, nós falamos, a nossa igreja está à disposição, de portas abertas, mas também há outras igrejas evangélicas que pregam a palavra de Cristo, e você pode também se identificar naquele local. E você que está em outras cidades, procure a igreja presbiteriana do Brasil, ou outra igreja evangélica, mas não deixe de participar do povo de Deus. Aí eu falo para você, para aqueles que talvez estão hoje fora da igreja porque se decepcionaram, porque tiveram problemas, alguma dificuldade na sua vida como igreja. Mas eu te digo o seguinte, saiba que na igreja sim há problemas mesmo. A igreja é imperfeita, nós somos imperfeitos. A igreja tem lutas, tem dificuldades, mas nós somos chamados a fazer parte dessa igreja. Porque como eu disse, no mundo a igreja passa por provações, lutas, impurezas, dificuldades, mas Deus sustenta, Deus guarda a sua igreja. E um dia estaremos na igreja perfeita, na eternidade com Jesus. Lá não haverá divisões, lá não haverá disputas, dúvidas, porque estaremos com Jesus. Então estaremos todos unidos, o povo de Deus. E assim, irmãos, poderemos ver que valeu a pena estar neste mundo servindo a Deus, porque estaremos na eternidade com Ele. Então que Deus nos abençoe muito, que Deus fortaleça você, que Deus nos traga a alegria, a disposição de estarmos participando do povo de Deus, da igreja de Deus, sabendo que Deus tem um chamado para nós de ser bênção, de fazer parte da obra que Ele tem a fazer aqui neste mundo. E que Deus te abençoe ricamente. Nós vamos orar então, encerrando esse estudo nessa manhã. Senhor Deus amado, como é bom, Pai, meditar na Tua palavra, como é bom ouvir o que Tu tens a nos dizer e aquilo que a Tua palavra nos ensina de maneira, vamos dizer assim, sistematizada, com temas, com explicações para a nossa vida. Eu te louvo porque nós podemos fazer parte da Tua igreja. A igreja de Cristo é uma entidade necessária, importante, maravilhosa neste mundo. A igreja de Cristo também é formada de pessoas pecadoras, temos as nossas dificuldades, limitações, nossos pecados, mas nós sabemos que o Senhor tem trabalhado em nós. A solução do pecado é o arrependimento, é a nossa entrega ao Senhor. E nós queremos pedir ao Pai, perdoa-nos como igreja,
Perdoa-nos como pessoas quando pecamos, quando fazemos o que não te agrada, quando nós somos desunidos ou quando somos rebeldes em aceitar a tua palavra em nossas vidas. Mas eu te peço, Deus amado, vem nos fortalecer. Vem trazer a tua transformação para o nosso coração. Que a tua palavra nos oriente, que nós sejamos obedientes à tua palavra e possamos nos dispor a te servir cada dia mais. Ó Espírito Santo, nos ajude, nos ensine, nos oriente para que possamos ter a compreensão clara da nossa vida e que nós possamos estar prontos a servir o Senhor neste mundo, com a nossa vida, com nossos dons e talentos, com nossos bens materiais, que possamos ser pessoas que investem na obra do Senhor e possamos fazer parte dessa igreja neste mundo e possamos ver a tua igreja crescer, se expandir, alcançar vidas neste mundo, Senhor Deus amado. Eu te peço por todos os meus irmãos que estão participando dessa manhã, desse estudo da palavra do Senhor, que o Senhor derrame a tua bênção e sobre todos os meus irmãos que posteriormente estarão ouvindo também essa palavra, que o Senhor toque os nossos corações. Tua palavra é eficaz, que ela venha e nos alcance, e nos transforme, e nos ajude na nossa caminhada. Abençoe a tua igreja, nossa igreja aqui em Rolândia. Nós entregamos a ti a nossa vida, Senhor Deus, nos fortalece. Abençoe cada um dos nossos queridos e toda a tua igreja espalhada pela face da terra. Nós te clamamos e pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero mais uma vez agradecer a todos pela sua presença. Eu quero agora saudar cada um dos irmãos que esteve conosco nessa manhã. Eu tenho acesso aqui a uma relação, não sei se todo mundo está aqui, mas Heber, sua família, Elisa, meu irmão Elias, amigo do seminário, Pedro, Laiane, Baú, esse casal, querido, Deus abençoe vocês. O Ricardo de Matos, Pérez, sua família, querido irmão, Selminha, Dona Selma e Sotoquio, Deus abençoe essa família também, querida. Adriana Saito, olha, lá uma pessoa lá do Japão, nossa querida irmã que mora no Japão. Adriana, não sei se você está conosco até agora, mas Deus abençoe sua vida. A Elisete, querida irmã da igreja aqui de Rolândia, Deus abençoe muito, Elisete, sua vida. A minha mãe, Dona Francisca, meu pai, junto com ela ali, minha família, Deus abençoe muito, meus queridos, uma alegria ter vocês aqui participando. Ao Adrian também, filho da nossa irmã Elisa, do Heber, um abraço, Adrian, para você, sua família toda aí. Doris May, sua família também. Dona Lígia, Deus abençoe muito vocês, queridos. É uma alegria ter vocês, membros da nossa igreja. Que bênção podermos estar juntos em comunhão. Lucas e Udi e a Isabela, ó, casal querido também, que Deus abençoe muito. É uma alegria tê-los, né, podermos estar juntos como igreja. Quem mais aqui, irmãos? Eu quero saudar todos. O Estevam, sua família, Eliane, né, a pequenininha. Que Deus abençoe vocês aí, queridos. Uma bênção ter vocês. A Marinalva também, querida. Um abraço. Deus abençoe muito, Marinalva. Fortaleça sua família, sua casa. O Gilberto, presbítero Gilberto, com sua família também. Roseli, o Davi. Deus abençoe muito vocês. Lucas Brito, também sua família, né? Lucas e a Patrícia. Deu uma paradinha, irmãos. Vou falar todo mundo. Espera um pouquinho, estamos terminando aqui, irmãos. Eu vi também que o Zé Roberto já participou também conosco. A Cristina, sua família. Cleverson, todos os irmãos. Deixa eu ver aqui. Tá chegando aqui, tá bem travadinho. A Gislene, uma benção, Gislene, João, família toda. Dona Neide Fernandes também. Saúdo vocês com todo carinho, que a paz do Senhor esteja com vocês. Também, eu falei do Zé Roberto, Simone, as crianças, todos os meninos todos aí, né? Mateus, Mariana, Aninha também. Dona Heloísa, um abraço, irmã querida. Deus abençoe muito, fortaleça a sua vida. Que bom, irmãos, tantos irmãos. Que alegria ter cada um de vocês aqui conosco. A Iris também, Gustavo, a Manu. Um abraço, queridos, muito bom. Eu termino essa transmissão dando um abraço para cada um de vocês, dizendo que é maravilhoso estarmos juntos. É uma alegria ver o nome de cada um. Como eu disse, os que eu visualizei, todos eu pude falar, mas se eu não vi alguém que participou numa outra sala de transmissão, alguém que compartilhou uma sala de vídeo, receba o nosso carinho, queridos. Todos são muito bem-vindos. É um prazer. Nesse tempo de pandemia, nós podemos ver
Deus trabalhando no nosso meio e falando, né, ao vivo, transmitindo uma palavra, sabendo que tem irmãos junto conosco, nos alegra muito o coração. E cremos que em breve tudo isso vai passar, poderemos estar na igreja, na casa do Senhor, mas enquanto isso, façamos isso, possamos ter esse comprometimento de estarmos unidos, participando dos estudos e que Deus abençoe cada um de nós. Então, assim terminamos nossa transmissão. Um grande abraço a todos. Domingo que vem estaremos juntos novamente na transmissão. Hoje à noite, para quem é de Rolândia, teremos nosso culto. Quem puder participar, os irmãos que não estão nos grupos de risco, que não estão enfermos, que possam estar conosco, será um prazer, com distanciamento social, com todos os cuidados, né? Estaremos ali, mas que Deus abençoe o nosso dia. Um abraço a todos e até a nossa próxima transmissão. Deus abençoe, queridos.